São pra você. É, pra você. Esses aplausos são todos para você que votou no Bolsonaro e que viu as notícias alterarem para isso aí que nós vamos ver agora. Bolsonaro assina decreto que facilita a posse de armas no país. Isso foi assinado no dia 15 de janeiro de 2019. Olha que maravilha! Cada cidadão poder portar 4 armas dentro de casa. Imagina que você tenha 4 filhos. Cada um dos 4 vão poder ter 4 armas, você forma uma milícia automaticamente. Que maravilha, né? Sabendo que a grande maioria das armas que são usadas pelo crime organizado já foram um dia legais. E aí esse cara vai lá e legaliza o porte de armas no Brasil. Nós vimos no dia 7 de abril, absoluto desastre. Bolsonaro libera porte de armas para mais de 19 milhões de pessoas. Ou seja, ele estava dizendo que cada pessoa que for praticante de tiro, tiver uma carteirinha qualquer, ele pode andar armado dentro do carro e com a arma carregada. Ou seja, qualquer pessoa que cruze com um praticante de tiro nesse momento corre o risco de vida, corre o risco de, ao ter uma discussão qualquer dentro do trânsito, levar um tiro na cabeça, porque aí é o que está acontecendo. Praticantes de tiros, instrutores de tiro, pessoas que lidam com segurança pública, jornalistas e assim por diante. São 20 categorias que hoje estão autorizadas a andarem armados dentro do Brasil. Isso é bastante interessante. 19 milhões de pessoas, isso significa dizer que a população estaria mais armada que a PM. 38 vezes, inclusive com armas mais potentes. Ou seja, 38 vezes que eu estou dizendo aqui é porque a população que está tendo de 19 milhões de pessoas é 38 vezes superior ao contingente da Polícia Militar no Brasil. O contingente da Polícia Militar no Brasil é de 500 mil soldados, tá? Aí Polícia Civil nós temos 50 mil e aí nós temos que as Forças Armadas dentro do Brasil, esses 19 milhões seriam 56 vezes maiores do que o contingente das Forças Armadas. Quem está dizendo isso foi justamente o instituto que fez essa pesquisa aqui, que é o Instituto Eu Sou da Paz. Nós estamos dizendo que cada cidadão brasileiro pode, inclusive, através desse decreto, inclusive comprar armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Ou seja, a polícia teria um armamento inferior a qualquer um dentro da população brasileira, desde que, é claro, ele consiga pagar isso. E, obviamente, como nós sabemos que para se obter um revólver simples dentro do Brasil, isso vai ter um custo aproximadamente de uns 6 mil reais, nós estamos falando de pessoas com poder aquisitivo alto. Portanto, se você é pobre e você é eleitor do Bolsonaro, azar é seu, porque você está correndo risco ao andar no trânsito por saber que você não tem condições de comprar um armamento, assim como todas as pessoas que hoje têm carteirinha de um estande de tiro e que pode dizer às 3 horas da manhã que estava voltando do estande de tiro quando de repente foi convidado para ir numa boate e ele, portanto, ele estava andando armado e aí quando ele deu 10 tiros para cima, assim como aconteceu já há alguns dias desses atrás, o cara foi lá, passou uma cantada na mocinha que estava lá dentro do baile, essa mocinha poderia ser a sua filha, e de repente essa mocinha não concordou, não gostou muito do papo do rapaz e deu um fora nele. Ele deu 10 tiros para cima, com raiva. Imagine cada um de vocês, os seus filhos, dentro de uma praça pública, compartilhando e mostrando um para o outro as armas que os pais têm. 4 armas cada um. Olha que maravilha, nós vamos ter muita coisa para mostrar dentro do Brasil. E Bolsonaro assinou isso. Assinou isso por responsabilidade por você, obviamente, que votou no Bolsonaro e por esse motivo está de parabéns. Aqui está a foto, o ministro de Justiça, apesar da cara sempre apatralhada do ministro de Justiça, né? Mas batendo palmas também na assinatura do decreto e que faz o porte de armas. Olha que maravilha, várias pessoas aqui atrás, todo mundo festejando, ninguém procurando saber se é legal ou não. A população era contra o posse de arma, a posse e o porte de armas. No entanto, Bolsonaro ignorou tudo, absolutamente tudo, e fez a revelia das leis, a revelia de absolutamente tudo, e aí resolveu liberar geral as armas dentro do Brasil. Inclusive, já pensou que maravilha eu poder andar com a R-15 dentro do carro e poder dar tiros dentro de uma boate, depois que eu fui expulso de lá da boate, eu chegar na frente da boate e poder disparar uma rajada de R-15? Onde é que eu poderia fazer isso no Brasil? Ah, agora você pode. Por muito tempo coube ao
ao Estado determinar quem tinha ou não direito de defender a si mesmo, a sua família e a sua propriedade. Hoje, respeitando a vontade popular manifestada no referendo de 2005, devolvemos aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir. Esse cara, que eu não tenho palavras para qualificar, eu gostaria de qualificar ele de uma série de adjetivos que não são muito bem usados e não são muito bem vistos perante a população. Mas eu vou poupar os ouvidos da população que vai ver esse vídeo, porque realmente não temos adjetivos muito bons para qualificar esse tipo de sujeito que mente dizendo que agora ele está colocando a vontade popular, ou seja, ele está mentindo para você e está mentindo que o referendo de 2005 dizia que queria o armamento, porque na verdade, lá no referendo de 2005, nós, cidadãos brasileiros, dissemos em conjunto que não queríamos um armamento, mas infelizmente essas pessoas que hoje ganharam uma teórica eleição, essas pessoas hoje estão abrindo o mercado de armas para dentro do Brasil. Olha, eu não sei qual que é o problema dele. Eu acho que só porque ele tem problema peniano, porque a família dele, você já sabe, né? Tem aquelas ex-namoradas que costumam dizer que tem um problema aí, né? Mas só porque ele tem esse tipo de problema, ele de repente ele gosta de armas e ele acha que o direito individual dele de portar armas é um direito superior ao direito do cidadão, a toda aquela votação que teve dizendo que não queriam armas dentro do Brasil, todas aquelas leis que foram feitas para impedir esse tipo de coisa. Imagina se ele gostasse de cocaína. Agora toda a cocaína dentro do Brasil estaria liberada. Afinal de contas, é um direito individual eu querer usar a minha cocaína, a minha maconha, minhas drogas, meu LSD, usar em qualquer lugar, é um direito individual. Ele está defendendo justamente o direito individual de poder fazer aquilo que ele quer, poder ter seus desejos realizados. Portanto, cocaína, qualquer tipo de droga, é o mesmo princípio. Um belo dia o cara acorda e fala assim: hoje eu tô com vontade de liberar armamento. Hoje eu tô com vontade de liberar cocaína. Num outro dia. Não é bem assim, né? Porque depende da comissão. Apesar de Bolsonaro ter lá as estatísticas que estão dizendo que em 80% dos policiais assassinados no país morreram armados e na folga. Não acredite quando algum policial disser para você, ou quando alguma estatística, alguma reportagem, algum bocó disser para você que morre muito policial no Brasil. Não, os policiais do Brasil não morrem. O que morre são cidadãos que, à paisana, sem você saber se ele é policial ou não, estão com suas armas dentro de setores privados, fazendo escoltas, fazendo tráfico de drogas, fazendo uma série de coisas que não deveriam estar fazendo, principalmente ao saber que estão utilizando suas armas de trabalho. Essas pessoas andam armadas e mesmo assim são assassinadas. Elas naquele momento que não estão usando o seu traje, o seu uniforme, não estão em serviço, elas não são policiais, elas são cidadãs comuns. Por isso, essa história de dizer que morre muito policial dentro do Brasil é mentira. Morre policial porque ele está fazendo coisas que não deveria estar fazendo no horário de sua folga. Portanto, nessa folga ele não é policial e, portanto, é mentira dizer que são policiais. Mas olha o que diz a estatística. Ele diz que 80% dos policiais que morrem fazendo trabalhos em horário de folga e usando armas. Desse 371 policiais mortos, nós temos que 290 foram fora do serviço e 77 foram em serviço. Portanto, para entrar numa estatística que fosse honesta, correta, nós teríamos que dizer que 77 policiais morreram e não os 371, porque os 77 estavam fardados e estavam realmente em serviço. Portanto, aquele argumento de dizer que temos que nos preocupar com a quantidade de policiais que morrem, não, são civis que estão morrendo e que estão portando armas. E justamente esse inconsequente, esse cara que eu gostaria de adjetivar, mas não posso adjetivar, porque certamente tem crianças na sala, e aí nós vamos dizer assim, não posso dizer as qualidades dele, mas esse cara está dizendo para você que ele quer que você morra tanto quanto essas pessoas que andam armadas, que são policiais, que não deveriam estar armadas porque estão fora do serviço, mas estão fazendo vários serviços outros e sabe Deus quais são. Mas olha o que acontece,
Eles morrem, obviamente, porque estão portando armas. Qualquer pessoa e qualquer estatística levanta que uma pessoa armada tem 50% a mais de chance de morrer. Portanto, ele está querendo que você também, cidadão, que puxe sua arma para um bandido, ele está querendo que haja um genocídio da população, que a maioria da população comece a morrer justamente por portar armas. Nós sabemos que grande parte dessas armas que andam no crime organizado, algum dia, elas foram legalizadas. Portanto, ele quer uma fábrica de armas legalizadas de forma mais barata, sem que você precise despender tanto dinheiro assim, para, obviamente, alimentar as milícias, alimentar o crime organizado. Talvez seja essa a intenção. E aí nós temos a seguinte situação. Olha aqui o que acontece na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Moro não responde sobre encontro no setor de armas e alega direito à privacidade, no dia 13 de fevereiro de 2019. E olha o que o Moro diz. O direito à privacidade, no sentido estrito, conduz à pretensão do indivíduo de não ser foco de observações de terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais e características expostas a terceiros e ao público em geral. Gente, eu posso, a partir desse momento que ele está dizendo que ele não tem que declarar absolutamente nada porque eram coisas pessoais, eu posso dizer para vocês, por exemplo, que para mim, ao meu modo de ver, coisa pessoal é dizer quanto vai na conta, quanto eu posso depositar, quanto eu vou ganhar com isso, porque afinal de contas são assuntos pessoais. Agora, assuntos de ministro da Justiça, certamente tem que ser um pouco mais cuidadosos, principalmente quando esse sujeito disse e divulgou telefonemas com a esposa do presidente Lula, conversando com os filhos, que não tinham nada a ver a respeito de uma investigação. Esse cara divulgou conversas de uma presidente da República, o que já teria gerado para ele uma prisão, que já deveria estar preso há muito tempo e não exercendo um cargo de ministro. Mas o que acontece? Hoje é ministro, mesmo Lula não podendo ter sido com uma vaga ideia de que ele poderia ser processado, porque até então Lula foi recusado como ministro e foi impedido de exercer a atividade de ministro, mas ele não era nem acusado ainda, ele simplesmente estava sendo investigado. No entanto, Sérgio Moro comete um crime de grampear uma presidente da República e depois, para justificar tudo isso, Sérgio Moro diz o seguinte: as pessoas têm que saber o que é que os seus líderes políticos estão planejando, estão tratando, mesmo que eles pensem em estar protegidos pelas sombras. Olha que maravilhosa essa frase de Sérgio Moro. Justamente ele, ministro de Estado, que agora, protegido pelas sombras, diz que estava tratando de assuntos pessoais dentro do gabinete com 2 diretores de uma fábrica de armas, justamente um pouquinho antes de liberar as armas dentro do Brasil. Maravilha isso, né? Assuntos pessoais assim são bem legais. Com tudo isso, eu vou terminar esse vídeo fazendo algumas perguntas que eu quero que você responda sinceramente. Não era esse cara que dizia que ia fazer um novo jeito de fazer política? Não era esse cara que se fazia de herói tentando expulsar um partido político e transformou esse partido político num Beelzebub, numa coisa impossível? Criou uma ojeriza da população brasileira em relação a esse partido político? Não era o atual ministro da Justiça que se fazia passar por juiz e condenou sem provas ilegalmente e que hoje faz coisas piores do que aquilo que ele diz que aquele cara cometeu? Será que entrar no poder é uma forma de eu conseguir realizar meus desejos financeiros, pessoais? Será que estar no governo é poder fazer absolutamente tudo o que se deseja e um belo dia eu desejar assim: vamos ver o que eu posso fazer de novo hoje que eu não fiz ontem e que eu posso criar um estardalhaço e atrapalhar toda a economia. Eu hoje estou com vontade de... Como será que o mercado se comportaria se essa tal pessoa que está ocupando um cargo de presidência da República hoje continuasse a se comportar assim por 4 anos? O que você acha que aconteceria com a economia? Bolsonaro ocupou o cargo de deputado federal durante 28 anos dentro do poder. E apesar de ele estar dentro do poder há 28 anos, parece-me que ele não aprendeu ainda como funciona a presidência da República. Ele sequer tem a precaução de tomar atitudes que sejam planejadas. Ele simplesmente acorda um dia e fala: hoje eu vou fazer isso. E isso acontece. Será que é salutar para um país aguentar uma pessoa que toma decisões assim do dia para a noite, sem nenhum planejamento, que não quer saber de leis, não quer saber a respeito da Constituição, não quer saber absolutamente nada das consequências? Não estuda, ele simplesmente faz. E ao fazer, ele pode gerar sérias consequências para todas as pessoas que moram neste país.
Não só os empresários que têm suas ações dentro da Bolsa de Valores, mas também cada comerciante, cada vendedor de cachorro-quente pode ser influenciado por isso. Bolsonaro deve ter um batalhão de advogados e um departamento jurídico inteiro para informar para ele o que é legal e o que não é legal. Além da experiência que ele tem como deputado federal. Ele sabia que para mudar o Estatuto do Desarmamento, ele precisaria mudar a Constituição ou fazer uma nova lei através do Congresso. Mesmo assim, ele fez como ele achava que tinha que ser, sabendo que não iria ser aprovado no Congresso. Mas ele tomou a medida mesmo assim, fez toda uma festa, fez todo um estardalhaço na mídia e assinou um decreto que ele sabia que era ilegal. Tanto é que a mídia avisou a ele que o presidente do Congresso Nacional não concordava com aquela medida e que precisaria ter passado pelo Congresso. E o que Bolsonaro fez? Surpreendentemente, voltou atrás de uma proposta de governo dele e disse que se a medida fosse legal, ela não poderia existir. O que será que tem por trás disso? Tomar uma medida ilegal à revelia e depois passar só vergonha? Será que Bolsonaro não estava atendendo um interesse em específico? Ou quem sabe para ganhar algum dinheirinho, alguma comissão com isso? E se eu usasse a força política para não fazer nada, absolutamente nada, mas estar ganhando dinheiro justamente por não estar fazendo nada e não estar fazendo o país se recuperar? E se em conjunto com isso eu realizasse meus desejos pessoais, como por exemplo, liberar armas para todos, e aí eu posso andar com meu AR-15 dentro do porta-malas, e além disso eu ainda ganho comissão, e além disso, tendo informações privilegiadas, eu ainda posso ganhar muito dinheiro dentro da Bolsa de Valores? É a respeito disso que eu vou falar no próximo vídeo, porque eu fiz uma investigação a respeito da Bolsa de Valores e vou fazer com que você consiga perceber algumas malandragens que existem ali e o que pode ter acontecido teoricamente. No próximo vídeo, então, eu falarei a respeito do quanto uma pessoa poderia ter ganho dentro da Bolsa de Valores, fazendo apenas uma estimativa. Por enquanto eu vou ficando por aqui e eu peço que você não perca o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou estar explicando exatamente como é que funciona o conhecimento privilegiado a respeito de assuntos dentro da Bolsa de Valores. Eu finalizo por aqui, vou pedir para você curtir, compartilhar e eu espero você no próximo vídeo.